Muito Começar. obrigada, primeiramente, por ter aceitado o convite de participar dessa live comigo. E eu estou super feliz e me sentindo honrada por você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Acho que vai ser super bacana a gente poder falar um pouco das nossas trajetórias, dos nossos livros e tudo mais. Exatamente. E você gostaria de se apresentar, Leonardo, para o pessoal que não conhece você, que mora aqui na Flórida, nos Estados Unidos? Essa live ela vai ficar gravada depois e ela vai ser divulgada no meu canal do YouTube. Então, às vezes as pessoas não assistem aqui no momento devido ao horário ou por algum outro motivo, mas elas sempre vão lá e se o tema interessa para elas, elas vão e elas podem ter acesso e ouvir toda a nossa conversa depois. Então, gostaria que você se apresentasse, né? Falasse pra gente quem é o Leonardo, de qual cidade, estado você está no Brasil e o que você quiser compartilhar aí conosco, com as pessoas que estiverem aqui nos assistindo agora e também com as pessoas que poderão nos assistir depois. Perfeito. Bom, primeiramente, agradecer de volta o convite, cara. Acho que esse é o poder da internet, né? A gente se conectar com pessoas que a gente não se conheceria, né? Em outras situações. Acho que essa parte mais mágica de tudo. Eu acho que a gente se conheceu principalmente, né? Por conta das publicações nas redes sociais, de compartilhar um pouco do nosso conteúdo, do nosso conhecimento. Então, meu nome é Leonardo Capel, né? Eu atualmente moro em Curitiba, no estado do Paraná, aqui no Brasil. Tem um livro, acho que é o principal motivo aqui da live hoje. Tem um livro que eu lancei no finalzinho de 2020. Comecei a escrever em 2018, achei que fosse ser mais rápido escrever o livro e tudo mais. Mas é um processo, né? Também estava descobrindo o meu processo criativo, desde coisas simples como que horas que eu consigo escrever, que horas que eu tenho inspiração e tudo mais. O nome do meu livro é O Dilema dos Milênios, eu tenho até ele aqui separado, aqui, peraí, deixa eu pegar fácil. Aqui. Então, esse aqui é o livrozinho, O Dilema dos Milênios. Como superar os desafios do dia a dia, crescer na carreira e viver uma vida com propósito. E o motivo de eu ter escrito esse livro, né, na verdade, foi... as coisas foram acontecendo, na verdade. O que aconteceu? Eu sempre tive bastante dificuldade de me expressar, de me abrir para as pessoas, né? E em 2015 eu comecei a empreender, né? Então, em 2015 eu abri minha primeira empresa e a jornada, né, empreendedora e tudo mais acaba sendo um pouco solitária, assim. E somado com a minha dificuldade de me abrir com as pessoas, eu comecei a escrever. Eu abria o meu bloco de notas no meu iPhone mesmo e escrevia, assim, tipo, não conseguia dormir, tava ansioso, nervoso e tudo mais. E abria meu bloco de notas e escrevia pensamentos, tipo, por que isso, e etc. E o que aconteceu? Eu comecei a sair, né, com alguns amigos, conhecidos, e conversa assim, né, tipo, em jantares e tudo mais, falo assim, Léo, tô passando por isso aqui na minha multinacional, no banco que eu trabalho, e etc. Tipo, eu falei, cara, eu também tô passando por isso e tudo mais. Inclusive, escrevi um texto sobre isso. Posso te mandar? Eu mandava, eu copiava ali do bloco de notas, mandava no WhatsApp da pessoa, a pessoa falava assim, caramba, você escreveu pra mim isso. Eu falei, que interessante, tipo, né? Tipo, então, assim, diferentes trajetórias, mas a mesma dor, né? O mesmo né, dilema. E não foi só com amigos brasileiros, né? Então eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação aí nos Estados Unidos em 2015, né? E também a mesma coisa eu mandava para amigos meus, né? Indiano, espanhol, americano, e eles falavam tipo, Leo, same thing here, tipo, a mesma coisa aqui. E eu comecei a notar isso. Então, e daí em 2017 isso que eu mandava para alguns amigos pontuais, eu comecei a compartilhar de certa forma online. Comecei a compartilhar esses posts, né? Eu tenho uma marca assinada, assim, né? Tipo, que as pessoas me conhecem, que eu escrevo uns caderninhos à mão e posto uma frase de impacto, assim, né? Tipo, e discorro sobre isso na legenda, né? Inclusive, eu trouxe isso pro livro também, de alguma forma, com algumas frases de destaque e tudo. E começou a dar certo. Então, tipo assim, eu tinha 2.000 seguidores lá em 2017, nem lembro agora. E começou a dar certo, tipo, os posts, os conteúdos começaram a viralizar alguns, né, na época, tipo, de certa forma. E daí na minha cabeça foi, tipo, meu, se tá viralizando e tudo mais é porque tá ressoando, né, para outras pessoas isso também. Exatamente. Mas durante um ano, né, isso daí comecei a compartilhar isso em 2017. Durante um ano eu só postava, assim, tipo, compartilhava
não tinha uma estrutura, não tinha nada assim. Foi em 2018 que veio um clique, assim, eu estava aí nos Estados Unidos com um amigo meu indiano, a gente estava conversando sobre isso, ele estava conversando que ele estava lançando o primeiro livro dele e tudo mais. Ele falou, por que você não... E na época eu compartilhava os caderninhos, tanto um caderninho em inglês e um em português. Tipo, era a mesma frase, só que eu postava uma frase em português e uma em inglês. Hoje em dia eu não posto mais isso, porque minha audiência agora está quase 100% brasileira, assim, mas na época, tipo, como era mais amigos e conhecidos. E daí eu falei assim, quer saber, então vou lançar. E daí, os caderninhos, a partir de 2018, que eu comecei a compartilhar, foi daí já mais orientado, né, com foco assim, vou lançar um livro, tudo que eu postar aqui eu vou ver o que minha audiência, né, pequena na época, tipo, mais se identifica, né? Então eu comecei a postar um pouco sobre rótulo. Eu se identifico com isso, ser rotulado, né? 1000 rótulos, né? Imigrante, mulher, pessoas do tudo. Tem como que a gente lida bem com isso? Comecei a postar sobre o imediatismo, né? Nossa geração quer tudo pra ontem. O iFood ou o aplicativo de comida demora 20 minutos a mais previsto, né? Pessoas já querem cancelar. Netflix tá ali com a bandeira girando, você já fica nervoso. Se você não é promovido ou não é milionário como você espera, já sei que alguém que é negativo. Então comecei a soltar pílulas sobre isso na internet e ver o que ressoava mais. Essa jornada, né? Eu vou fazer muito 2018, se concretizou em dia 2 de dezembro de 2020. E daí a gente tá aqui, né? 2 anos quase se passaram, mas ver se passaram, a gente tá aqui. E também agora, né? Eu queria passar a bola pra você, cara, também, que você, né? Agora, né? Você vai deixar salvo nos seus canais e tudo mais. Bastante gente que tá entrando aqui, eu vejo que são pessoas que me seguem, algumas pessoas conhecidas e tudo mais. Então, se também pudesse se apresentar, contar um pouquinho do seu livro, do livro que você vai lançar, né, e tudo mais. Sim, Então... claro. Eu estou nos Estados Unidos, estou morando aqui há 20 anos, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho um estúdio de beleza na cidade de Boca Raton, onde eu sou master colorista e trabalho com o público feminino. No Brasil, eu cursei faculdade de Direito, mas não exerci a profissão. E eu comecei a escrever com a idade de 7 anos. Comecei a escrever poesias no colégio. E era uma paixão que eu tinha, livros, ler, escrever, era algo natural que fluía. E desde então eu comecei a participar de alguns concursos nacionais na cidade, participei de alguns concursos em outros estados, Brasília, tive classificação em um concurso de Brasília por 3 anos consecutivos, com 12 mil candidatos inscritos na categoria Menção Honrosa em primeiro lugar. Isso foi com a idade de 14 anos. Eu reuni todos esses escritos que eram poesias em um livro, em 1993, e lancei o livro chamado Sentimentos Meus, a Essência de um Jovem Coração. Depois escrevi um outro livro com a idade de 15 anos. E com 21 anos eu vim para os Estados Unidos, começar a vida nos Estados Unidos, assim como milhares de brasileiros e de imigrantes de várias partes do mundo. E aqui nos Estados Unidos muitas coisas aconteceram, eu vivi muitas experiências, morei em vários estados, cidades. Cheguei muito jovem, vim através de um programa de intercâmbio com estudantes de várias partes do Brasil. E primeiramente nós fomos para Biloxi, Mississippi, e por lá nós ficamos durante 6 meses. Depois que o programa de intercâmbio acabou, eu decidi estender o meu visto e ficar nos Estados Unidos por mais algum tempo, porque eu queria muito viver experiências diferentes de toda aquela ambiência do Brasil, daquela rotina do Brasil, de fazer tudo igual todos os dias. Eu sempre fui muito aventureira e uma pessoa que gostava e gosta de me jogar nas coisas, de me jogar na vida. E hoje em dia, eu tô no estúdio, trabalhando como colorista, sou casada, tenho uma filha de 6 anos, estou reacendendo o meu lado escritora. Com um livro, vou lançar, acredito que no final de outubro, início de novembro, o livro Pelos Olhos da Fé, que fala muito das minhas experiências como imigrante, as minhas experiências na minha jornada de 20 anos na trajetória dos Estados Unidos. Vou lançar ele em 3 línguas, inglês, português e espanhol. O livro já está pronto, mas está sendo finalizado aí pela editora do Brasil. E assim que o livro estiver pronto, nós vamos estar fazendo o lançamento. O conteúdo é basicamente esse: superação e fé,
com experiências de vidas reais, incríveis, fortes. Mas o livro não fala somente sobre a minha história, a história da Carla. O livro tem vários personagens da vida real. E eu compartilho também histórias e experiências de pessoas as quais eu convivi aqui nos Estados Unidos. Dentre elas, americanos, brasileiros, colombianos, mas a maioria americanos e brasileiros. Então, eu senti no meu coração de colocar essas experiências no papel. Já vim escrevendo sobre isso há muitos anos, mas é assim que nasceu o livro, Pelos Olhos da Fé. Que legal. Show demais. E, sei lá, tipo, né, várias coisinhas que foi falando, tipo, né, por exemplo, eu também fiz Direito, mas eu não fiz a faculdade inteira, eu fiz só 6 meses de faculdade e odiei com todas as minhas forças. Graças a Deus eu tive a coragem de parar em 6 meses, daí na época, né, aqui no Brasil é bem comum isso, né, tipo, fiz mais 6 meses de cursinho, fui fazer administração daí na época, né, tipo, é o famoso curso de quem não sabe o que quer fazer, né, e tudo mais aqui no Brasil. E uma coisa foi levando a outra, né? Eu acho que, tipo, uma coisa que eu trago no meu livro, né, que acho que a gente pode contribuir um pouco aqui, é que na época eu não tinha essa clareza, né? Eu nunca esqueço que quando eu entrei na faculdade, fui participar de um processo seletivo e me perguntaram onde eu me via daqui 5 anos. Tipo, sabe, aquelas perguntinhas clichês do mundo corporativo, assim. Eu nunca esqueço que eu, com 19 anos na época, falei assim, eu morava num bairro onde, tipo, perto de onde eu morava, tinha uma empresa que na época se chamava Kraft. Tipo, depois foi comprada pela Mondelez. Dona daqueles bombons sonho de valsa, dona dessa empresa aí. Virou Mondelez. E eu falei assim, meu objetivo em 5 anos é, tipo, trabalhar numa multinacional como a Kraft, né? Passava na frente do dia e tudo mais. Porque eu não sabia o que eu queria na minha vida, eu ainda não sei o que eu quero na minha vida, né? Acho que, não sei se compartilha da minha opinião, assim, mas, tipo, eu acho que essa pergunta de onde se vê daqui 5 anos, eu acho que o mundo tá tão rápido, né? Acelerado, né? Exatamente. E a gente também muda, né, conforme o tempo, né? Então, acho que, assim, foi-se o tempo, né? Pelo menos esse é o jeito que eu vejo a vida, de... daqui 5 anos, tipo, é isso que eu quero e tudo mais, tipo... E aí, só tem esses caminhos pré-definidos. Eu acho que as coisas estão mais fluídas, a gente pode transacionar, né? Tipo, em várias áreas. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, mas a gente pode fazer muita coisa que a gente quer, nem sempre ao mesmo tempo, né? A gente precisa priorizar. E uma coisa que eu trago no meu livro muito forte é que o caminho se faz caminhando, né? Então, a gente às vezes, tipo, né, precisa ter uma frase que eu gosto muito, né? Tipo, que dê um passo de fé e Deus coloca o chão, né? Tipo, vai pôr o chão para você. Então, acho que também pode ser um pouco muito da tua trajetória, né? Então, assim, você foi aí querendo morar, né? Viver esse intercâmbio e tudo mais. Você não sabia o que viria, né? Tipo, então, você não sabia que você estaria morando onde você está morando, que trabalharia com o que você trabalha e tudo mais. Você só sabia que tem aquilo de intuição, né? Que é um dos capítulos do meu livro que fica falando muito sobre a intuição. Que ela é comprovada, né? Que ela tem um poder muito forte da gente saber qual que é o próximo passo, né? É aquilo que mãe fala, né? Você que agora é mãe, né, cara? Então, assim, você tem uma intuição, tipo, não gostei desse teu amiguinho, tipo, sabe aquela coisa que mãe tem, assim, tipo, sabe? Tem alguma coisa ali que não encaixa. Então isso, a gente tem aquela intuição, né, que muitas vezes a gente não escuta e que ela, tipo, sabe para onde a gente tem que ir, né? Então acho Exatamente. que, não sei se você traz isso nas histórias do teu livro e tudo mais, mas eu imagino que sim, né? Exatamente, é interessante quando você fala sobre a caminhada do processo da jornada. Tem uma frase que você compartilhou comigo onde você diz assim, se você é dono da sua história, o mundo está pronto para você. O mundo realmente está pronto. Tudo já foi feito, tudo já está criado, né? Mas, às vezes, nós que achamos que nós não estamos prontos para entrar no processo ou para avançar de nível, para dar mais um passo. Mas a gente nunca vai ficar pronto para fazer tudo. Então, se a gente não está pronto, o processo nos prepara. Ou se a gente não estiver pronto, a gente vai assim mesmo. Não é verdade? Com certeza. A gente vai ficando pronto no meio do processo, na caminhada, né? Eu acredito que isso é algo em comum com muitos de nós, independente de você viver em outro país, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Portugal, ou Brasil. A gente tem esse sentimento. Quando você se dispõe a viver experiências novas na sua vida, e você tem essa ousadia e dá esse passo de fé, mesmo com
poucos recursos, ou muitos recursos, ou recurso nenhum, você dá esse passo de fé, você se joga na experiência e o que vir, você vai encarar e vai fazer o seu melhor. O importante é você não ser dominado pelo medo, que é algo que você também comentou comigo e tem no seu livro, né? O medo é algo que paralisa o ser humano, né? E ele impede o ser humano de avançar e de crescer, e de descobrir sua melhor versão, de desbravar projetos maiores, de ousar. Então, assim, a gente tem que se livrar do medo, né, Leonardo? Com certeza. Porque o medo, ele é um fardo. Ele é um fardo e ele nos apaga. Então, eu acho que nesse processo, estando ou não pronto, com poucos recursos ou muitos recursos, o processo te prepara. E o mais legal é que se você está aberto e disposto a viver o processo, você vai adquirir experiência. Não existe outra forma de você adquirir experiência para você chegar num nível de maturidade onde você vai muito mais acertar do que errar e ter a sua visão ampliada para projetos maiores, se você não passar pelo processo. Exatamente. Então, com medo ou sem medo, você tem que ser ousado e o processo vai te preparar, né? Deus fala que nós somos mais que vencedores e que nós temos que ser fortes e corajosos. E realmente, para você alcançar lugares de destaque na vida, para você conseguir transbordar na vida de muitas pessoas, não ficar só ali vivendo no seu mundinho, acomodado com o dia a dia, com a rotina, com as coisas que todo mundo almeja e quer alcançar na vida, sucesso profissional, uma casa, uma família. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que parar de fazer o que é comum, que todo mundo faz, o que a gente precisa fazer por obrigação. Você tem que dar passos maiores. E realmente você só consegue quando você tem essa consciência de se livrar do medo. E se cair, tá tudo certo. Sacode a poeira, levanta e continua. Exatamente. A minha avó fala que do chão não passa, né? Então, mas eu acredito muito nisso, assim, tipo, o medo, né? Tem um trecho bem do meu livro, né? Eu nunca esqueço que eu fui o orador da minha turma na faculdade, né? Na formatura, tem lá, fazer o discurso. E teve uma frase que muita gente que se formou comigo me conhece por causa dessa frase, até trouxe no meu livro, que é se der medo, vai com medo mesmo, né? E o que acontece? Né? Muitas vezes o medo, ele é a gente que cria ele, sabe? Então, assim, tipo, o que eu quero dizer com isso, assim, é um exemplo bobo, assim, tipo, sabe? Então, de postar nas redes sociais. Muita gente mesmo tem um medo. Tipo, medo de julgamento, medo de parecer bobo, medo de passar vergonha. Aí se pergunta assim, tipo, você tem medo de qual julgamento? O julgamento de quem? A pessoa não consegue citar um nome, sabe? Tipo assim, você não consegue encarar de frente o problema porque você tem um medo, tipo, genérico, assim. E a grande verdade, assim, tipo, não vou postar um stories porque vou passar vergonha, fazer papel de ridículo e tudo mais. Perante quem, sabe? Tipo, pra quem, sabe? Então você não... A gente às vezes cria esses gatilhos, esses entraves, assim, pra gente, e a gente não consegue dar nome para essas coisas, sabe? Então acho que um ponto muito importante, assim, é a gente cria uma percepção nossa, uma imagem perfeita nossa, que a gente às vezes, tipo, não quer quebrar, não quer, né, mexer com ela e tudo mais. E a verdade é que a gente não é tão importante assim pro outro, né? Então, assim, eu sempre gosto muito de falar essa dualidade da vida, né? Que ao mesmo tempo que a gente é tudo, a gente não é nada. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, tem um filme que é bem comum aí nos Estados Unidos as pessoas assistirem, né? Minha mãe mora aí nos Estados Unidos, é um filme que as pessoas assistem muito antes do Natal. Eu cito ele em várias palestras e tudo mais, que o nome do filme é Felicidade Não Se Compra. Em inglês é It's a Wonderful Life. É um filme em preto e branco, ganhou o Oscar lá em 44, 46. E ele mostra justamente essa dualidade da vida, que, trazendo para nossa realidade, se eu, Léo, não tivesse nascido, o que mudaria na vida da Carla? Não mudaria nada. Você estaria fazendo talvez hoje uma live com uma outra pessoa, você teria conhecido outras pessoas, tipo, e etc. Mas, ao mesmo tempo, como eu nasci, eu existo e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, muda tudo. Por quê? Porque talvez essa live a gente tenha um insight, a gente feche uma parceria, então, assim, tipo, ou as pessoas que estão escutando também.
Ou simplesmente ele tá fazendo a live, você hoje não saiu de casa mais cedo para ir para algum lugar e, sabe, não aconteceu alguma coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que o Léo não é nada, o Léo, né, também é tudo. E a gente é essa dualidade, sabe, tipo, na vida. Então, e você falou muito isso de, tipo, fazer as coisas acontecerem, né, e não guardar pra gente e tudo, mas eu acho que, trazendo até pra realidade das redes sociais, uma coisa que eu acho muito, tipo, é que a gente acaba sendo, às vezes, meio egoísta, sabe? O que eu trouxe muito no livro é justamente, tipo, que todo mundo tem um pouco a ensinar, sabe? Eu acho que todo mundo tem o que compartilhar. Não só as pessoas que atingiram um ultra sucesso, já subiram vários degraus, sei lá, são capas da Forbes. Acho que essas pessoas têm muito o que ensinar, com certeza, mas por elas já estarem numa posição de ultra destaque, muitas vezes isso até afasta do que aproxima. Eu acho que pessoas, tipo, gente como a gente, aproxima muito mais aquela pessoa que subiu 1, 2, 3 degraus acima do que eu tô. Eu consigo ali olhar assim, sabe? Tipo, nossa, eu tô no caminho certo, tipo, eu tô, né, fazendo as coisas certas. Eu acho que isso aproxima muito. Então, acho que é muito egoísmo da nossa parte, assim, às vezes, tipo, guardar nossos talentos, a nossa vocação e tudo mais só pra gente. Então, assim, compartilhe, sabe? Tipo, claro, você não precisa querer virar blogueiro, você não precisa querer trabalhar isso, tipo, mas dê voz às coisas que você acredita, dê voz o teu propósito, a tua palavra, a tua missão, seja a forma como você quer chamar, sabe isso. Acho que compartilhar é uma coisa muito bonita. Servir, né? O ato de servir, né? E agregar valor na vida das pessoas. Acho que todo mundo tem algo a ensinar, ninguém é expert em tudo, né? Tipo, então, assim, você tem uma experiência vasta aí de estar morando nos Estados Unidos, no teu segmento da beleza e tudo mais, que, tipo, eu não domino nada. Então, assim, tipo, tenho muito para aprender sobre ser mãe e tudo mais. Então, assim, tipo, várias dessas coisas, assim, eu acho que todo mundo tem algo a ensinar e muito para aprender. Exatamente, você inclusive fala isso também, né? Que seu livro não é só para aquele leitor que já atingiu uma estabilidade, um nível de sucesso, mas para todos os níveis, para todos os públicos, as pessoas que estão começando, as pessoas que já construíram uma carreira. E você falando sobre isso agora, veio uma frase na minha mente que diz assim: ninguém é tão rico na vida que não tenha nada mais a conquistar e nem tão inteligente que não tenha nada a aprender, né? Então, Exatamente. realmente, cada um de nós, Leonardo, nós temos sim um conteúdo, uma mensagem para compartilhar, independente de qual situação, de qual ponto, de qual nível social, intelectual a gente esteja na vida, porque ninguém vive a história que você vive, ninguém vive as experiências que eu vivo. Você acabou de dizer, não domino nada de cabelo. Mas aí também tem aquela questão, você não é a sua profissão, você é muito além da sua profissão. Nós não somos apenas aquilo que nós fazemos, né? Nós somos muito além, porque nós nos conectamos com pessoas, nós temos uma história de vida, uma bagagem de vida, experiências que nós vivemos que outras pessoas não viveram, mas que elas às vezes vão passar por isso algum dia e a nossa experiência pode ajudar aquelas pessoas que não passaram por aquilo. E talvez elas ouvindo a nossa mensagem, ouvindo a gente falar sobre aquilo, vai dar aquele clique, vai abrir os olhos para alguma coisa. De alguma forma você vai agregar na vida de alguém de forma positiva. E isso só vai acontecer se você realmente abrir os seus lábios, se você falar, se você escrever, né? E essa troca é muito interessante, é muito legal. Então, assim, a gente não pode achar que a gente sabe demais e também achar que a gente sabe de menos. A gente tem que estar aberto para transbordar, mas também para receber. A gente também tem que ser bom ouvinte, né? E é incrível, assim, na questão de escritor, de ser um escritor, de escrever um livro, o que você acha? Você acha que você é um escritor ou que você está escritor? Porque eu assisti uma live sua que você fez, acredito que a semana passada, não sei, com uma pessoa que mora aqui também. E não sei se foi você ou ele que comentou, eu estou empreendedor, né? Eu estou fazendo isso agora, eu não sou. Nós somos sim muito mais do que nós fazemos, mas na questão de escrever, você acha que você é um escritor por dom natural, por um dom que Deus te deu, te presenteou, que você é um escritor nato ou que você está escritor? Não, perfeito. Então, fui eu que falei, coincidentemente, né, tô fazendo lives com pessoas aí dos Estados Unidos, com as últimas duas são pessoas daí. Não tinha reparado nesse padrão das últimas duas.
Foi uma live com o Marcelo, né? Uma pessoa incrível também, assim como você, que compartilha muito conteúdo parecido com o meu até aqui nas redes sociais. Fica a dica aí também para seguir ele. Mas no capítulo de rótulos, que foi como até a gente conversou aqui no começo da live, eu falo muito sobre isso. Aí no inglês, né, a gente tem o verbo to be, que é a conjugação, né, traduzindo para o português, né, do ser e estar. Aí não tem diferenciação, né? Tipo, se eu falo you are beautiful, você é ou você está, né? Tipo, você é bonita, você está bonita. E aqui a gente tem essa diferenciação, né? E quando a gente pede para se apresentar, né? Tipo, Carla, se apresente. Tipo, a gente tem muito essa dificuldade de falar, né? Quem somos, né? A gente sempre traz essas insígnias, esses rótulos e tipo, eu sou imigrante, eu sou escritora, eu sou empresária e tudo mais. E eu provoco isso no livro, né? Porque será que a gente é isso ou a gente está isso, né? Então, até respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje eu estou escritor, né? É o jeito que eu gosto de encarar a vida, né? Tipo, eu estou escritor. Por quê? Porque o que eu sou é a forma como eu externalizo isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa que consegue captar as coisas ao redor do mundo, né? E transformar isso em coisas. Uma das coisas que eu transformei isso é através de um livro. Então, ao transformar isso através de um livro, né? Esses meus talentos das coisas que eu sou, eu me tornei escritor, né? Então, obviamente, né? A partir do momento que eu escrevi um livro, né? Tipo, eu posso dizer que eu sou escritor, né? Tipo, a partir do momento que eu lancei esse livro. Mas ele só é uma caixinha aonde eu coloquei os meus talentos, que são as coisas que eu sou mesmo, né? Então, como eu falei, tipo, eu posso ser um diretor de Hollywood. Por quê? Porque esses talentos que eu acabei de falar para você do que eu sou, que é criativo, empático, captar essas coisas, eu posso transformar isso num roteiro. Eu optei por transformar isso num livro. Então, hoje, né, tipo, eu estou escritor. Mas não quer dizer que eu sou isso, né? Tipo, eu sou todas essas coisas que eu falei, né? Que partindo por autoconhecimento, de olhar para dentro e tudo mais. Mas a forma de eu externalizar esses meus talentos, uma das formas de externalizar foi através de escrita. Eu também externalizo eles através das minhas empresas. Eu posso externalizar no futuro, né? Através da empresa dos outros. Ou, que não foi, através de Hollywood, eu acabei de dar um exemplo. Por que não? Então, assim, acho que essa diferenciação, né? De a gente tentar... Acho que sempre é um exercício, sabe? Tipo, se você tirasse tudo o que você faz, onde você estudou, o que você faz, tudo mais, quem seria você? Acho que as pessoas têm muita dificuldade de responder isso, sabe? Exatamente. E, Leonardo, você disse no início da live que você tinha uma certa dificuldade de se expressar, né? Quando você fala que você tinha essa dificuldade, era de se expressar em comunicação, de falar, você era uma pessoa fechada, ou você tinha dificuldade tanto na fala quanto na escrita? Não, eu tinha dificuldade de me expressar no sentido de falar para os outros sobre as coisas que passavam comigo, nesse sentido, assim, tipo, de me abrir, Sim, você era uma pessoa fechada. E você acha que esse processo de escrita do seu livro te trouxe, assim, para você uma grande liberdade? Que você se libertou desse bloqueio e que isso mudou algo dentro de você? Porque o seu livro, ele tem um conteúdo muito rico. Eu não li ainda, mas eu tenho acompanhado você nas redes sociais e as suas frases são muito impactantes e chamaram muito minha atenção por esse motivo que nós estamos aqui hoje conversando. E quando você escreveu, você viveu o processo de escrever, você sente hoje que você se libertou disso totalmente? Porque eu vejo que o seu bloqueio, que você falou que tinha, que não tem mais, ele tem intimidade com o seu propósito. Nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Ou seja, você tinha um bloqueio, você venceu, rompeu esse medo, você escreveu o livro, hoje você está indo além de escrever um livro, você está nas redes sociais, você está empreendendo, você está falando com pessoas, as pessoas estão prestando atenção em você, estão lendo o seu conteúdo, pessoas que você nem imagina, em várias partes do mundo, em outros países, na verdade, pessoas que você nunca nem vai conhecer. Seu livro talvez vai mudar algo na vida delas, no dia, na semana, e você nem vai saber. É muito incrível isso. E
Então, esse bloqueio, ele teve de uma certa intimidade com o seu propósito, não teve? E você sente que você se livrou desse bloqueio totalmente? Hoje você não tem mais dificuldade nenhuma de falar e quem sabe até escrever outros livros. Você tem planos de escrever outros livros? Perfeito. Na verdade, tipo, escrever o livro não mudou, assim, tipo, em nada o meu bloqueio, tipo, sendo bem sincero, tipo, no sentido de eu ainda melhorou um pouco, mas eu ainda tenho dificuldade de me abrir, né? Quando eu digo falar, né? Me abrir para outras pessoas, né? Tipo, até a minha esposa brinca ou briga, dependendo do momento disso. Eu sou, mas daí isso, eu acho que acredito que envolva muito da minha personalidade, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que guarda mais reservado, assim, tipo, no dia a dia, e eu não gosto de compartilhar, tipo, e tudo mais. Então, assim, eu acredito que lançar o livro, escrever sobre esses dilemas e tudo mais, eu continuo tendo dificuldade de me abrir para as pessoas. Melhorou com certeza. Mas eu achei, através da escrita, uma forma de canalizar essa minha dificuldade, sabe? Então, acho que eu continuo tendo essa dificuldade de, tipo, você não vai me ver, tipo, chegando, né? A gente saindo do jantar e tudo mais, eu falo assim, Carla, tá difícil na empresa, tipo, tô passando por isso. Você não vai me ver contando esses meus dilemas e tudo mais, de um para um, ou, né, tipo, com amigos e tudo mais. Isso eu ainda continuo tendo um pouco de dificuldade. O que mudou é que eu entendi como eu consigo esvaziar isso dentro de mim. Então, que foi através da escrita. Então, assim, toda vez que eu tenho uma agonia ou coisas positivas também e tudo mais, eu vejo que pegar esses pensamentos aleatórios, sabe, tipo, e só jogar num bloco de notas, no papel e tudo mais, me ajuda muito, assim. Depois, claro, né, para transformar isso no livro, né, todo um trabalho de lapidação, né, tipo, tem todo um outro trabalho, mas, tipo, falando de uma escrita terapêutica, digamos assim, foi até o jeito que a minha terapeuta chamou isso, né, diário terapêutico, acho que me ajudou muito a entender o que funciona para mim. E é justamente isso que eu trago no meu livro, sabe? Tipo, o que funciona para mim não necessariamente funciona para Carla, pro Alan, pra Mayara, que estão entrando aqui no live. Tipo, não significa que funcione para essas pessoas. Eu acho que o livro tem muito disso, desse poder, sabe? Tipo, da gente pegar, aprender com os outros, pegar por isso no liquidificador, bater no liquidificador e pegar a essência do que dá certo pra gente. E para isso a gente tem que testar. Eu acho que a gente tem que testar, sabe? E daí, respondendo até a tua segunda pergunta sobre um futuro livro, assim, eu tenho algumas ideias de livros, assim, tipo, de 2 livros para lançar, e se tudo der certo, né, pro ano que vem, pelo menos um. O ponto é que realmente, tipo, falta, né, criar vergonha na cara e sentar e escrever e tudo mais, assim, então é mais um processo, assim, né, de volta, assim, eu demorei muito para escrever, então, como eu falei, de 2018 a 2020 fui descobrindo o meu processo criativo. Foram 2 anos, onde eu fui descobrindo também, tipo, acho que o primeiro livro foi mais difícil escrever porque eu fui me conhecendo como escritor, sabe? Então, assim, tipo, eu não sabia, tipo, né, como criar o fio condutor da história, eu não sabia, tipo, como estruturar melhor as ideias, e até coisas bobas, assim, tipo, demorei 2 meses, tipo, qual é o software que eu vou escrever meu livro, sabe? Tipo, até que eu conheci uma escritora, ela falou assim, não importa, tipo, abre um Word e escreve, sabe? Tipo assim, tipo, Você escreveu no Word? Ou no eu escrevi no Word, exatamente. Foi um mix, assim, eu escrevi, tipo, no bloco de notas do iPhone e eu pegava aquilo e daí jogava para um Word, porque, tipo, qual que é o meu processo criativo da escrita, assim, tipo, depois que eu fiz a metodologia do livro, de como eu queria escrever, por exemplo, eu queria escrever sobre rótulos, e eu queria escrever dentro do capítulo de rótulos sobre a diferença do ser e estar, do verbo to be, desses rótulos de trabalho e tudo mais. Então eu sabia que eu queria escrever disso. E daí um dia, tipo, meu processo criativo acontece de madrugada. Então, tipo, deitado na cama, eu não consigo dormir, fico com os pensamentos, tipo, a milhão. Eu pegava, abria o bloco de notas e escrevia assim, verbo to be, ser e estar. E daí comecei, tipo, escrevendo. E daí muita coisa, né, sai bruta, né? Daí depois a gente tem que ir no processo de lapidação e tudo mais. Então, assim, o meu processo criativo não era, tipo, preciso sentar às 7 da manhã e escrever né, tipo, sobre isso. Não era assim que funcionava. Eu tentei, tipo, vários dias de, tipo, sentar, abrir meu computador. O meu livro inteiro foi escrito no celular. O livro inteiro. Uau! Eu escrevia no meu bloco de notas do celular. Tô impressionada. Foi assim que funcionou pra mim, sabe? Tipo, pra você, queria até entender como foi pra você, mas assim, pra mim escreveu, foi dessa forma. Óbvio, né? Tipo, o grosso, né? O diamante bruto, assim, digamos assim, tipo, foi escrito no celular. Daí tem todo um trabalho, né? A gente que já escreveu um livro, né? Tipo, daí
revisar e lapidar é tão importante quanto escrever, né? Então tem todo um trabalho Da daí roupagem, as palavras, né? Exatamente. Formatação, diagramação. Exatamente. E Você daí teve depois... acompanhamento de ghostwriter ou não? Você fez Não. todo o processo sozinho, depois você pegou o material bruto, encaminhou para sua editora e ela fez todos os outros passos na questão de formatação, diagramação, da roupagem nas palavras. Foi Você, exatamente isso. você não teve acompanhamento de ghostwriter. Não, eu escrevi ele 100%. E daí na hora de assim, tá pronto, daí tem todo o trabalho de ideia, tipo, daí a editora faz todo esse trabalho, né, tem 2 revisores, daí os revisores, né, aqui está sendo redundante, aqui, tipo, corta essa palavra, aqui talvez eu uso muito uma linguagem comum, assim, tipo, uma das coisas que é um feedback bem comum no livro, né, isso aproxima, mas às vezes não é o termo corretamente de ser usado num livro e tudo mais, né. Então, teve coisas que eles me podaram, assim, tiraram, que eu concordei, é um trabalho a 4 mãos. Teve coisas que eu falei assim, não, eu quero ir com essa expressão, quero falar desse jeito. Então, assim, mas assim, o bruto do livro, né, eu entreguei num Word para a editora e falei assim, ó, tá aqui, faça a mágica de vocês. Daí... Então, todo o processo demorou cerca de 2 anos. Isso, desde que eu falei assim, vou escrever um livro até lançar o livro foi 2 anos. Tipo... E você teve um lançamento aí no Brasil, Leonardo? Você organizou um lançamento, sua noite de autógrafos, como que foi? Conta pra mim. Eu organizei algo bem pequeno, porque aí foi bem na pandemia, né? Então, ia ser numa livraria e tudo mais, e daí não deu, porque daí essas não vai, ondas de pandemia e tudo mais. Então eu fiz um evento de lançamento só para amigos e familiares, assim. Foram umas 60 pessoas. Para ter um marco, eu acho que é super importante, assim, o autor ter esse marco, assim, né? Exatamente. Tipo, receber carinho das pessoas que a gente ama e tudo mais, assim. Então foi bem legal o evento de lançamento e tudo mais. Porque são as pessoas que você conhece, né? Eu acho que agora, talvez, no segundo livro, né, com o mundo agora voltando do jeito que tá as coisas e tudo, eu acho que vai ser bem interessante fazer, porque daí também eu já tenho os Evento leitores. aberto, né? Exatamente, acho que vai ser muito curioso fazer isso, tipo, agora tendo uma audiência, digamos assim, sabe? Que incrível. Quantas páginas tem seu livro? Não faço a menor ideia, só que ele tá aqui, tipo, acho que 240. A maioria do conteúdo do seu livro, ele é de frases ou tem textos também? Não, só tem 15 frases. O resto 15 frases. O resto é texto. O resto é o livro inteiro. Uau. É a minha próxima leitura, viu, Leonardo? Ah, que legal. Você tem intenção de fazer a tradução desse seu livro para outras línguas, no inglês, no espanhol, ou não? Você só vai focar na língua portuguesa para o público brasileiro? Porque você sabe que hoje em dia não tem isso mais, né? O público brasileiro está everywhere. Aqui na Flórida, por exemplo, nós temos uma comunidade brasileira gigantesca. Você tem isso como projeto? Eu quero traduzir ele para o inglês, assim, no futuro, sabe? Tipo, mas... não é uma coisa que eu estou acelerando nem nada, assim, não é uma coisa que eu estou buscando, mas eu tenho esse desejo no fundinho, assim, então acho que, tipo, uma hora vai acontecer, sabe? Mas, tipo, não estou movimentando isso para acontecer nesse momento. E qual é o seu estilo literário? Eu realmente não sei te dizer, tipo, então, o meu estilo literário é o meu coração pulsando através das palavras. Uau! Adorei. A forma mais orgânica e verdadeira, transparente possível, né? Exatamente. O meu processo de escrever o livro, Leonardo, foi um pouco mais complexo, mas assim, eu achei incrível quando você disse que escreveu tudo no celular. Eu comecei a escrever no Google Drive e eu tive sim acompanhamento de uma ghostwriter, mas quando a gente começou nesse processo de escrita do livro, eu percebi que a minha intenção de ter escolhido o pacote da editora com acompanhamento de uma ghostwriter, porque como era a primeira vez na idade adulta que eu iria estar escrevendo um livro, eu pensei que seria muito interessante eu ter uma pessoa experiente, escritora de 20 livros, vários best-sellers, palestrante, andando lado a lado comigo para ir tirando as minhas dúvidas e me dando dicas, né? Então essa troca foi maravilhosa. Com certeza. Mas... no início, o processo era para ser através de áudios. Eu iria gravar áudios. Primeiramente, eu tinha que responder um questionário de perguntas e o conteúdo ia ser desenvolvido através deste questionário, das respostas e dos áudios.
Mas isso não funcionou para mim. Eu, assim, não fluía, eu travava. Até que eu falei, não, isso não vai funcionar. E eu sentei na frente do meu computador, no meu escritório, e eu comecei a digitar no Google Drive. E aí foi acontecendo. E assim, deu certo. Depois, no finalzinho, eu passei para o Word. E eu não planejei escrever um livro de 463 páginas. Inclusive, eu estava conversando com o dono e CEO de uma editora americana aqui nos Estados Unidos, porque eu quero fazer o livro em inglês. Mas eu falei assim, gente, não tem como eu interromper a mensagem, eu resumir aquilo que está no meu coração e na minha cabeça, porque eu estou limitada ao número de páginas. Ou eu vou fazer completo, ou eu não vou fazer. Certo? Sim. Não tem como. E aí uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas um livro tão extenso, tão longo, será que as pessoas vão ler? Eu não sei você, se você tem esse hábito da leitura, de ler livros na sua rotina, durante o mês, durante o ano, mas assim, eu acredito que quando o livro é interessante, quando aquilo te atrai, te cativa, você lê tão rápido, você não fica preso ao número de páginas. Você vai sendo envolvido pelo conteúdo, pela história, e quando você vê, você lê o livro, sei lá, em uma semana, 3 dias, um mês, dependendo do número de páginas. Então, eu não fiquei apegada a isso, ao número de páginas. Tem livros que você vai pegar que tem números de páginas, assim, 400 páginas, 500 páginas, e você pode ler ele muito mais rápido que um livro de 180 páginas, onde o conteúdo não é atrativo, não é interessante, não envolve o leitor. Eu acho que para todo leitor, para cada tipo de estilo literário, de assunto, de conteúdo, existe um público específico. E sempre vai existir aquele público que vai se conectar com a sua mensagem, com o seu estilo, que vai ser atraído pela mensagem que você tem no conteúdo do seu livro. Além da capa, do título, óbvio que isso também é uma isca, né, Leonardo? Com certeza. Mas eu não fiquei presa. O processo foi bem extenso. Eu fazia assim, domingos, feriados, finais de semana, madrugadas. E eu gostei muito de ter vivido isso. Mas eu não fiquei presa também a essas regras. E essa editora que eu escolhi para trabalhar junto comigo na produção do meu livro, eu achei incrível, porque é uma editora onde eles fazem eventos em vários países e tem escritoras em vários países e eles deixam você bem livre, eles se moldam a sua forma de criar, de escrever. Eles não ficam engessando, você tem que escrever assim, nesse determinado de tempo, assim, assado. Te dá essa liberdade e eles vão se adaptando a cada escritor de uma forma muito individual. E eles fazem lançamentos em vários lugares. Eles estiveram em Dubai, em Nova York, alguns meses atrás, onde eu tive, conheci vários escritores aí do Brasil. E eu achei muito assim, interessante o propósito da editora. É uma editora com propósito, não é uma editora que só pensa em vender livros, mas tem um propósito de contar histórias, de ajudar as pessoas a empreenderem nesse ramo literário. E não fica engessando, assim, não tem aqueles contratos cheios de regras, cheios de cláusulas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem toda a liberdade para imprimir o seu livro onde você quiser, colocar o preço que você quiser e a sua forma de criar, desenvolver no seu tempo, sabe? Eles vão sim te dar os guidelines de acordo com a experiência, mas eu acho muito importante você ter essa liberdade, você não ficar engessado, né? Com o estilo literário, o seu estilo literário é esse, então você tem que escrever dessa forma. E comigo foi assim, mas é muito pessoal. Bastante. Né? Nossa, total. Eu até tinha uma editora no começo, assim, tipo, tudo mais, mas eu queria lançar o meu livro lá atrás, né? Eu acho isso curioso, né? Então, quando eu lancei o livro, tipo, eu ia lançar para uma editora. E veio o Covid, veio tudo mais, e daí pularam fora, né? Porque daí eles têm uma verba para lançar os livros. Eu acho que por isso que demorou um pouco mais até o livro. Fiquei tipo, uns 3, 4 meses, falei assim, então deixa, tipo, sabe? Fiquei tipo, meio de lado, assim. E daí foi quando um amigo falou assim, não, porque você lança de forma autoral, né? Então, foi quando eu retomei a escrita. Hoje, né, com o livro vendendo muito bem, aqui no Brasil e tudo mais, no último mês, assim, que vendeu muito, muito livro mesmo, tipo, vendi
agora nos últimos 2 meses, mais do que eu vendi o ano passado inteiro de livro. Daí, 2 editoras entraram em contato para lançar o livro, né? Tipo, relançar, né? Com o nome deles e tudo mais, onde eu não cuidaria de nada e, né? Quando a editora lança, qual que é a grande vantagem, né? O livro, você não precisa ter grandes custos nem nada disso, né? Normalmente a editora, ela patrocina toda a impressão, você só precisa escrever, o que é uma vantagem, mas também a desvantagem é que normalmente, aqui falando no Brasil, o autor ele fica normalmente só com 10% do valor de capa, né? Então, é uma desvantagem também, e as formas como as editoras pagam sempre, tipo, lá pra frente, 180 dias e tudo mais, 2 vezes no ano. E eu lancei de forma autoral, assim, tipo, e realmente eu gostei muito de lançar de forma autoral, porque principalmente por aprender todo o processo, né? Então, acho que foi uma coisa bem, bem interessante, assim, tipo... Eu convido as pessoas a, tipo, descobrirem como é lançar de forma autoral e tudo mais, principalmente esse primeiro. Você perde um pouco de força, né? Porque as editoras têm força de lançamento, têm força com livrarias e tudo mais. Mas você é 100% dono do projeto, né? Então, acho que tem tanto lado bom como o lado ruim. E eu nem sabia disso, sabe? Tipo, cara, de ghostwriter. Eu fui aprendendo aos... Mesmo. Exatamente. Nossa, é muita coisa que eu aprendi. Então, assim, é muito interessante. Inclusive, eu estava assistindo uma live de lançamento do livro da Camila Vieira, que é a esposa do Paulo Vieira, aquele mestre de inteligência emocional. Não sei se você já chegou a ler algum livro dele ou se você conhece. Eu conheço ele, o trabalho dele, mas nunca li nenhum. Ele tem alguns livros, né? Não li nenhum. Então, já li alguns livros dele. E ela foi fazer uma live de lançamento do livro, uma live de acho que 2 horas. E ela contou a experiência que ela foi encontrar com a Sil da editora Gente. E eles propuseram, propuseram que fala a palavra? Propuseram. Propuseram. Nossa, às vezes as palavras em português me somem assim completamente. Eu te entendo. E ela foi num jantar e ela começou a escrever o livro nesse processo de áudio. E ela não travou, não aceitou, assim, bloqueou total. Não, isso não é Eu não pra conseguiria. mim. Hã? Eu não conseguiria. Nossa. Então, e você acredita que a maioria das pessoas hoje em dia escrevem livros dessa forma? Por isso que quando eu te perguntei se você, na questão de escritor, se você se considera um escritor, você está um escritor. Embora você tenha me respondido que você está um escritor, pelo pouco que eu conheço de você, pelo que eu já li do seu conteúdo nas redes sociais e pela nossa conversa, a live que eu assisti, eu acho assim que o escritor, assim como o músico e o artista que pinta telas, eles têm dons, talentos, né? E isso são presentes divinos, são presentes de Deus. É algo que você pode aprimorar e desenvolver durante a sua vida, para enriquecer aquilo, para desenvolver, mas que você já nasceu com essa essência e aquilo flui de forma muito natural. A capacidade de criar, vamos supor, de escrever letras de músicas, de pintar, de escrever livro. Então, na questão de escrever, embora eu não tenha essa experiência de escritores conhecidos, que já escreveu muitos livros, você que já é um best-seller, de escrever vários livros, mas eu acho que quando flui, quando você começa a escrever isso, vai fluindo de uma forma muito natural e espontânea, e você não tem aquela grande dificuldade, não é um fardo para você escrever, eu acho que é um dom natural. Assim como das pessoas que compõem música, das pessoas que são músicos, mas que não foram para uma escola aprender a tocar tal instrumento, mas uma criança que não tem nem tanto conhecimento técnico, nem tanto estudo, e pega um instrumento e domina tão bem as notas e toca aquilo com uma facilidade, eu acho que é algo natural da pessoa. E eu acho que todo mundo tem algo precioso assim, que às vezes não está nem aflorado, porque a pessoa não desenvolveu aquilo, mas já está dentro dela, ela já nasce com isso. E eu acho que isso tem muito a ver com o propósito da pessoa. Porque hoje em dia você sabe que qualquer pessoa pode escrever um livro, né? Antigamente não era assim. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode escrever um livro. Mas existe aquelas pessoas que vão escrever e vai fluir com muita naturalidade o conteúdo, e aquelas pessoas que às vezes vai ser um sacrifício, vai ser assim um fardo. Sabe como?
Por exemplo, eu falo assim, Leonardo, hoje você tem a missão de vir aqui na minha casa, a gente vai receber um grupo de pessoas e você vai fazer esses pratos que nós vamos servir essas pessoas. E você, meu Deus, não sei nem por onde começar, não sei nem fazer um café, não sei nem fazer uma macarronada. E tem pessoas que às vezes pega aquela coisa e vai fazendo a combinação dos alimentos e cria, porque é natural, é espontâneo dela. Eu acredito de verdade que com o livro também é assim, flui dessa forma. Pelas experiências que eu vivi quando criança, de escrever poesias, eu não tinha maturidade para escrever. E assim, eu combinava as palavras e rimava. Você acredita nisso também? Que você tem um dom, um talento natural e que ele é desenvolvido, às vezes na sua fase adulta, às vezes não, às vezes você até passa a vida inteira e não desenvolve isso, mas que flui com muito mais naturalidade quando você já tem isso na sua essência, já é algo natural? Não, eu acredito 100% que as pessoas, elas nascem com talentos, né? Eu acho que cada pessoa tem uma predisposição para algumas áreas, algumas habilidades. E de fato, eu tenho uma. Que nem eu falei, tipo, eu sou empático, eu sei captar essas coisas, mas eu tenho uma predisposição para trabalhar isso através da escrita, isso eu não tenho dúvida alguma. E a gente começa a ver isso desde pequeno também, sabe? Então, assim, tipo, eu lembro que, tipo, no colégio, eu ia muito bem em provas escritas, sabe? Tipo, pequenas coisas, assim, você vê que, tipo, eu nunca esqueço na faculdade, tipo, às vezes as pessoas camuflam o seu talento, sabe? Então, quando eu tinha que fazer trabalho, tipo, tem que responder lá 15 linhas na faculdade de alguma pergunta. Sempre, tipo, e era um trabalho em grupo, tipo, sempre sobrava pra mim escrever, porque, tipo, vinha assim, o Léo é bom de enrolar, de deixar, tipo, sabe, tipo, de escrever, tipo, bastante coisa e tudo mais. Então, às vezes, tipo, você tá antenado pra essas pequenas coisas no dia a dia, sabe? Então, eu tenho facilidade, né? Tipo, no caso da escrita, né? De responder perguntas discursivas e tudo mais. São pequenos traços, né? Eu falo muito que, tipo, o talento, ele é uma predisposição, só que se ele não for trabalhado, né? Se você não lapidar esse talento, ele é um talento desperdiçado, né? Então, a gente precisa pegar o talento, que ele é um diamante bruto, né? E lapidar esse talento, né? E para ele se transformar no que eu chamo de ponto forte. Então, assim, o talento sem o conhecimento e a prática, ele apenas é um talento bruto. Assim, tipo, você fala assim, essa pessoa joga bem tal esporte, essa pessoa toca tal, tipo, sabe? Tipo, e daí você vira uma promessa. Agora, se você soma com conhecimento, prática e vai refinando isso, ele se transforma num ponto forte. Então, assim, acho que o segredo para quem quer escrever e tudo mais ver se você tem esse talento, ver se você tem alguma coisa que você quer transmitir, como a gente já falou aqui no começo da live, né? Todo mundo tem algo que seria interessante de ser compartilhado para o mundo e lapidar. E daí ir pro ofício, né? Que daí você precisa escrever. E no começo é horrível. Tipo, no começo, sim, o teu texto, que nem eu falei, tipo, eu comecei lá em 2015 a escrever, mandava para alguns amigos, eu comecei a compartilhar as coisas na internet. Então, assim, você precisa fazer com que o trabalho ganhe maturidade, né? Então, acho que esse é o segredo. Assim, quanto mais você pratica, melhor fica. E daí você vai pegando os atalhos e tudo mais. Eu imagino que quando eu for escrever meu 5º livro, vai ser muito mais rápido do que eu escrever, né? Tipo, demorou o primeiro, porque eu já me autoconheci, eu já entendi como que funciona o meu processo criativo, a minha escrita vai estar mais madura e assim por diante. Com certeza. A sua experiência. O autoconhecimento também é muito importante nesse processo, né? De escrita. Totalmente. Leonardo, fala aqui um pouquinho pra gente. Eu vi que você postou lá na sua rede social que, além de escritor, você também é empreendedor e você é sócio da empresa de marketing digital que se chama Thank You. E também você é sócio de uma empresa de uma marca de roupas que se chama Pray It For This. É assim que pronuncia? É isso mesmo. Que é uma streetwear e é uma marca com propósito. O que significa? Qual é o propósito dessa empresa? Legal. Então, já tive outras iniciativas, né, outros negócios. Hoje, atualmente, eu tenho 2 negócios, né, 2 empresas. A Thank You Marketing, né, que é obrigado em inglês, obrigado marketing e tudo mais. A gente é uma agência de marketing digital, então tipo, a gente tem duas vertentes muito fortes, que é produzir conteúdos online para outras
pessoas ou empresas, né? Então a gente produz conteúdos em várias plataformas, Instagram, TikTok, LinkedIn, várias plataformas. E a gente tem a vertente também que no mundo do marketing digital se chama de performance, né? Que basicamente é anúncio, né? Fazer anúncios. Então a gente tem uma agência de marketing que ela é focada em pequenos negócios ou profissionais autônomos. Então, assim, a gente só trabalha com pessoas ou empresas que a gente acredita no negócio e que a gente quer ver crescer, porque a gente acredita muito que o crescimento dessa empresa, desse empreendedor, desse profissional autônomo é o nosso crescimento. Então, a gente é baseado muito nisso. Então, se alguém precisa divulgar seu próprio negócio, crescer na internet para atrair novos clientes, vender mais, a gente tem essa agência de marketing, né? Então, a gente tem aqui 11 pessoas na equipe que nos ajudam, que trabalham com a gente e tudo mais. E a gente tem, né, meu novo negócio que a gente lançou esse ano, é a Pro for This, né? Então, é uma marca streetwear, uma marca de roupa. Ela acaba sendo focada mais na geração Z e um pouco dos millennials, né? Então, é uma marca mais para pessoas ali de 20 a 25, 28 anos. E o propósito da marca é justamente, tipo, o nome da marca, né? Eu orei por isso, né? Eu orei por isso. E a gente, por quê? O nosso slogan é justamente, né, que atualmente a gente está vivendo tudo que antes foi uma oração. Esse é o slogan da marca. Então, assim, tanto as coisas boas como as ruins nos trouxeram aqui hoje. E você, esses desafios que você está vivendo, nesse processo, que a gente já falou um pouco disso agora, né? Viver o processo, viver o caminho. Tudo isso que está vivendo é porque antes você pediu, né? Então, você não pode querer uma coisa grande sem passar, né, pelos desafios que essa coisa grande vai te preparar para isso. Então, e daí por que uma marca de roupa? Porque a gente acredita muito que a moda é uma forma de expressão do ser humano. Quer você queira ou quer não, né? Então, a forma como você está vestida, a forma como você fez sua trança, a forma como você se maqueia, mas daí falando da roupa como um todo, você comunica algo. Quer você queira, quer não. Já que você vai comunicar algo, por que não comunicar algo que você acredita? Então, todas as nossas peças são pensadas nisso, sabe? Em comunicar os valores que você acredita, valores de positividade, valores, né, de superação e tudo mais. Então, todas as nossas peças trazem de alguma forma com frases, com estampas, seja num moletom, numa camiseta, num boné. Isso. Então, por exemplo, a gente tem um boné que, né, tá escrito Life's Good, né? Então, a vida é boa. É acreditar, né? Tipo, então, assim, que todas as nossas peças é isso, tipo, que a vida, embora às vezes não pareça boa, ela é muito boa, sabe? Tipo, a gente nunca viveu numa época tão promissora que às vezes parece, né? Tipo, porque as pessoas às vezes acompanham muitas notícias, tudo que o mundo tá horrível, mas se a gente for olhar mesmo, o mundo nunca foi tão bom quanto isso, sabe? Então, assim, e daí quando a gente olha pra nossa vida, tipo, a gente tem muitas bênçãos da nossa vida, sabe? Então, assim, a marca de roupa é justamente isso, assim, a gente comunicar coisas que a gente acredita. Então, essas são as nossas duas iniciativas que hoje eu tô à frente, além do livro, é claro. Que legal, Leonardo. Muito legal. Um verdadeiro empreendedor. Criativo, com certeza. E você Obrigado. falou um pouco sobre oração, né? Que tudo que a gente vive hoje a gente já pediu antes. Qual é a sua fé? Você segue alguma, assim, não tô falando de religião, mas você como que, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas se você puder responder, se você assim, se sentir à vontade, qual é a sua fé? Você frequenta alguma igreja? Você tem hábito de fazer orações diárias? Como que é o Leonardo nessa parte espiritual? Perfeito. Eu já transacionei, assim, tipo, principalmente por causa da minha família, né? Eu sou católico, né? Então, mas, tipo, durante a minha vida inteira, tipo, eu já convivi com pessoas de várias culturas, assim, tipo, então, como eu falei assim, eu tenho um grande amigo meu que é indiano, que é hindu, então, um grande amigo mesmo. A minha mãe já foi budista por uma boa parte da vida dela. Eu joguei futebol, né? Pratiquei esportes durante bastante tempo num clube israelita, né? Que era o centro israelita e tudo mais. Então, tipo, eu já passei por várias, né, transacionei, conheço pessoas de várias religiões, assim. E definitivamente, sim, eu sou católico, mas eu realmente acredito, assim, aprendi a respeitar todas as religiões. E eu realmente acredito tipo, que existe Deus, existe algo maior. Daí, claro, cada pessoa tem seu credo, tem um nome que a pessoa dá e tudo mais, mas essa é a minha fé. Que legal, interessante. O importante é que você é um homem de fé, né? Exatamente. Olha só, tem alguma coisa que você queira me perguntar? Várias, mas a gente, né, não sei tipo, como tá o tempo aí, né? Eu tô tranquila. Se você quiser me perguntar alguma coisa, estou aberta.
Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou precisar sair, mas, tipo, eu queria que você compartilhasse um pouco também sobre, embora, né, você vai deixar salvo nos seus canais e tudo mais, tipo, alguma das histórias, uma ou outra história dessas que vão ter no seu livro sobre dos desafios que você viveu aí, como que foi isso. Então, tipo, contar um pouquinho dessa do próximo livro. Uma das histórias, Exatamente. em qual área da vida? Financeira, emocional, profissional, espiritual? Aí que veio na tua cabeça quando eu falei, tipo, toquei no assunto, tipo, se quiser compartilhar. Nossa, foram muitas histórias, muitas experiências, realmente, apesar de ter 43 anos, que não é tão pouco, mas também não é muito, né? Eu falo que eu já vivi bastante. Bastante coisas, bastante experiências. Tem muitas histórias. Aqui nos Estados Unidos, eu comecei a minha vida em Dash na Flórida. Quando a gente chegou na Flórida, Leonardo, a gente veio através de um programa de intercâmbio para uma agência do Brasil bem conhecida, que tem filial em São Paulo. Era para a gente chegar nessa cidade de Dash e já começar trabalhando num hotel de uma empresa americana que nos contratou quando a gente estava lá no Brasil para vir trabalhar durante 6 meses. Você sabe como que funciona o programa de intercâmbio mais ou menos, né? Uhum. Quando nós descemos na cidade de Pensacola não, Tampa, acho que foi Pensacola, nós fomos recebidos por um grupo de americanos que nos levaram para um hotel na cidade de Destin, bem afastado da cidade, bem isolado. Destin é uma cidade maravilhosa, pequena, que fica na pontinha da Flórida. E lá nós descobrimos que nós fomos enganados. Nós fomos quase que sequestrados. Nós ficamos lá nesse hotel, eu, um grupo do Brasil, e lá tinha estudantes de vários outros lugares por quase uma semana, sem o trabalho, com pouco dinheiro, sem comida. E nessa época a gente não tinha celular. Nós fomos num posto de gasolina no Burger King que ficava próximo a esse hotel. Entramos em contato com a agência no Brasil, falamos com nossos pais, a gente foi orientado a sair depois de quase uma semana nesse hotel, fugidos no corredor de um ônibus para Biloxi, Mississippi, onde nós literalmente começamos o programa de intercâmbio trabalhando para um hotel cassino que chamava Blue Rivage. Caramba. Então foi muita aventura, foi muitas coisas, muitas das pessoas que estavam no programa desistiram porque estavam no Brasil, nunca tinham trabalhado na vida e faziam faculdade, mas assim, foram experiências bem legais. Essa foi uma das poucas experiências que eu vivi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Depois disso eu voltei para Dash e comecei lá a vida num trailer cor-de-rosa e azul com mais 2 estudantes, 2 amigas. Mas eu venci muitas coisas, superei muitos desafios, conquistei algumas coisas aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Assim como você, também sou empreendedora do mercado imobiliário aí no Brasil. Estou aprendendo muito sobre isso. Hoje em dia meu foco é o meu trabalho, o meu livro, a minha família. Mas se eu fosse ouvir no meio do caminho as pessoas, as críticas, ou se eu fosse deixar o medo me parar, eu não teria com certeza chegado até aqui. Claro que ainda tem muitas outras coisas e almejo conquistar muitas outras coisas e tem muitos projetos, mas eu vejo que realmente o medo é o maior bloqueio das pessoas. E por isso que isso me marcou tanto quando você comentou sobre isso no seu texto, porque você não acha as pessoas para falar assim, vai em frente, vai dar certo, você é capaz. Você acha pessoas boas, sim, mas você não vai achar as portas escancaradas para você. Você disse que o mundo está pronto, sim, o mundo está pronto, mas a gente tem que ter a ação, a gente tem que se posicionar e estar disposto a enfrentar todos os desafios sem desistir. E nesse processo você recebe muitos nãos, você bate muita cabeça, você passa por muitos trabalhos, muitos empregos, mas tudo isso vai te lapidando, vai te dando experiência, vai te deixando forte, até que você assuma uma posição de tomar as rédeas da sua vida. Eu não digo o controle, porque o controle é de Deus, mas o comando é nosso. E você olha para trás e fala, uau, passei por tudo isso. Mas você vê que tudo foi válido e que tudo vale a pena se você conseguir converter isso para um propósito maior de superação.
Ou seja, tudo vai depender da história que você está contando para si mesmo, de tudo que você vive. Não é se vitimizar, não é se colocar numa posição de coitado, não posso, sou pequeno, meu inglês não é o suficiente, sou uma imigrante. Não, é difícil? É. São muitos desafios? São. Em qualquer lugar do mundo nós enfrentamos desafios e problemas, medos, mas você realmente tem que vencer o medo, se posicionar e ter o foco naquilo que você quer e batalhar por isso. Porque as pessoas falam, você não pode isso, seu inglês não é o suficiente, você não tem uma faculdade aqui no Brasil, você era isso, mas aqui você não é. Você não importa, você é o que você quiser ser. Vai depender da sua determinação e do que você vai investir para você fazer aquilo acontecer. Então, eu vim para os Estados Unidos, venci muitas batalhas, muitos desafios, assim como muitas pessoas que têm histórias fantásticas que vivem aqui, eu conheço várias, mas é uma história de superação, onde eu coloquei a fé em ação, continuo colocando, conquistei muitas coisas materiais, sim, mas as coisas materiais não foram e não são a maior conquista. A minha maior conquista foi a minha família e a pessoa forte a qual estou me tornando. Mas continuo aí no caminho do aprendizado. Poderia chegar aqui e falar, nossa, conquistei isso, comprei aquilo. Isso é consequência de trabalho árduo, né? Mas só foi possível romper, vencendo o medo e vivendo o processo, porque toda a dor da jornada nos faz forte, consciente, né? E valentes também. Então, o processo, ele tem o objetivo de nos fortalecer para a gente poder hoje vir aqui e compartilhar experiências que vão ajudar outras pessoas. Com certeza. Que lindo. É isso aí, cara. E aí, finalizando, tem 5 princípios que eu acho que você até concorda que independente da nossa área de atuação na vida, da nossa profissão, de ser ou estar, que eu acho que ajuda muito na nossa caminhada, da nossa jornada e viver o nosso processo, que é, até escrevi aqui, a motivação, a intenção, a coerência e o equilíbrio. Tudo que a gente se propõe a fazer na vida, a gente tem que prestar atenção na nossa motivação. Por que eu vou fazer isso? O que me motiva a fazer isso? Para que eu vou fazer isso, né? Na questão da intenção, qual é a finalidade? O que move o meu coração? Qual é a finalidade para que eu quero fazer isso? A coerência, que eu acho assim primordial, porque às vezes a gente fala muito, fala as coisas, fala até bonito, mas a coerência ela tem que ser uma harmonia, tem uma harmonia daquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Será que aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou fazendo? Né? Porque você falar é uma coisa e você fazer é outra completamente diferente. Será que aquilo que eu falo, que eu conto no meu livro, eu vivo aquilo? Né? E o equilíbrio é aquela questão de nem muito e nem pouco, mas o suficiente. E para mim, não sei se para você, mas o suficiente é sempre oferecer e fazer o seu melhor. Então, eu acho que quando você aplica esses 5 princípios na sua vida, você consegue aí alcançar tudo que você almeja como propósito, como objetivo. Incrível. Concordo totalmente. E eu tenho muito a que aprender com o seu livro também. Eu espero que eu possa ver você aí, não somente escrevendo livro, mas dando palestras por esse mundo afora sobre o conteúdo do seu livro, viu? Amém. Digo mesmo para você. Tá bom? Show demais, cara. Obrigadão. Você quer finalizar aí falando alguma coisa para o pessoal, para as pessoas que nos assistiram? Não tem muitas pessoas aqui agora, mas eu tenho certeza que depois eles vão ter acesso à live e vão poder assistir completa. Vai ficar lá no meu Instagram e eu vou mandar para você também. Você quer finalizar com alguma mensagem? Eu queria agradecer só. Eu acho que é gratidão, né? Eu acho que agradecer mesmo o convite, agradecer o mundo, né? Essa parte da internet, né? Eu acho que, tipo, graças a compartilhar um pouco das coisas que a gente acredita, a gente acabou se conhecendo. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Eu acho que o mundo dá dessas voltas super bacanas. E agradecer pela live, assim, acho que realmente foi bem enriquecedora. Eu vi os comentários aqui, eu acho que agregou bastante para pessoas que
estão nessa jornada, que querem escrever, e até para quem não tem essa intenção de escrever, mas eu acho que teve várias coisas aqui super positivas sobre a gente se colocar em uma posição de vulnerabilidade, de ir atrás da nossa verdade, de compartilhar, servir. Então, eu queria agradecer por esse momento aí, pelo teu convite, principalmente pela live, pela tua paciência. Eu sei que às vezes eu demorava para responder e tudo mais. Então, e foi muito enriquecedor, acho que aprendi demais. Adorei a forma como você estava encerrando agora esses 5 pontos, esses 5 pilares. Então, eu só que realmente queria agradecer você pelo convite mesmo, Carla. Obrigadão. Obrigada também, foi um prazer enorme você poder dividir o seu tempo comigo. A live vai ficar salva lá no canal do YouTube, depois eu mando para você. Eu espero sim também poder conhecê-lo pessoalmente. Desejo para você na sua carreira, da sua vida pessoal, profissional, todas as bênçãos sem medidas, que você possa ter muito sucesso, possa alcançar todos os seus objetivos e possa viver o seu propósito na Terra da forma mais plena e intensa possível. Que você possa, assim, ultrapassar barreiras e fronteiras e que a mensagem do seu livro possa chegar em vários lugares, nos 4 cantos do mundo. Porque eu acho que o mundo precisa desse conteúdo. O mundo precisa de pessoas de verdade, o mundo precisa de se inspirar em pessoas que carregam mensagens que realmente agregam na vida da gente. A gente vê tanta coisa fútil, tanta coisa vazia, né? E se a gente se posicionar em trazer algo de valor que vai realmente mudar a vida de alguém, a gente já está contribuindo para a missão do bem, que é o que você falou esses dias comigo no Instagram. Eu comentei alguma coisa com você e eu falei, vamos, a gente continua, e você falou, a gente muda uma pessoa e essa pessoa muda o mundo, né? É isso. Então, eu desejo para você o melhor, o que você precisar de mim aqui nos Estados Unidos, qualquer indicação, qualquer coisa, eu estou aqui pronta para te servir. Não sei se você vai poder vir no lançamento do meu livro, mas vai ser um evento bem interessante, uma noite de palestras, de networking, um lugar maravilhoso, cultural, e eu vou enviar um convite para você como meu convidado de honra, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos tentar bater as agendas, com certeza. Mas brigadão, viu, cara? Só agradecer mesmo. Tá bom, então. Beijo grande no seu coração. Beijo. Tudo de bom para você aí no Brasil e a gente se vê. Até. Um bom final de semana para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.